diversidade de orientação sexual, liberdade de expressão e direito à comunicação, do que estamos falando. E eu começo a minha apresentação comentando essa questão, né? Eu gostei dessa ideia do que estamos falando, porque ela se remete ao que me parece ser essencial nessa discussão, que é a linguagem e a sua regulação, né, do que estamos falando. Além disso, ela me remeteu a outras questões que igualmente inquietantes ou interessantes, que é de quem estamos falando, quem somos nós que falamos e o que pode ser dito, quando, como, onde e por que estamos falando, né? Eu fiquei pensando um pouco nessa questão sobre quem estamos falando e, enfim, a própria questão fala em orientação sexual, né? Que foi utilizado nesse diálogo, né? E do ponto de vista do discurso político, isso restringe a discussão, pelo menos no campo político, a gays, lésbicas e bissexuais, né? Deixando de fora, por exemplo, travestis e transexuais. Eu não sei se isso foi uma opção dos próprios diálogos ou se remete a essas incertezas quanto aos usos dessas expressões, né? Bem, eu fiquei pensando que talvez essa incerteza sobre de quem estamos falando afinal, né? Se são gays, lésbicas, bissexuais, travestis, quando se fala em diversidade, talvez se remeta a outra questão, que é quem somos nós que falamos, né, sobre eles. De um lado, nós somos professores, gente de mídia, eu não sei se o nosso discurso está, de algum modo, ao restringir a orientação sexual, colocando questões ao discurso político, né, ou não, ou se é simplesmente uma opção. Porque, de fato, o discurso político já incorporou aquela fórmula canônica, né, que é orientação sexual e identidade de gênero, para abarcar essas identidades que estariam dentro da expressão diversidade sexual, né? E aí eu escolhi como foco da minha apresentação a indagação sobre o que pode ou não ser dito sobre o tema, né? O que deve ser censurado ou não e por quê. Esse projeto de lei, que chama PL, popularmente conhecido como a Lei de Criminalização da Homofobia, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2006 e hoje tramita no Senado. Ele é um instrumento que foi gestado pelo movimento LGBT para fazer frente à discriminação e à violência simbólica que atinge as populações contidas nessa sigla, né? O objetivo do projeto, no momento atual, o objetivo do projeto é duplo, né? De um lado, ele pretende mudar a lei do racismo, né? Que a lei, de fato, a referência continua sendo a Lei K.O., e mudar o Código Penal. São essas duas, quer dizer, de fato, ele trabalha com duas plataformas, digamos assim, né? A Lei Antirracismo e o Código Penal. Eu vou encaminhar essa minha discussão para a discussão de liberdade de expressão, que vai aparecer um pouco no final, mas eu não sei exatamente que tipo de informação vocês têm sobre o PL. A Lei Afonso Arinos, ela era uma lei que falava em contravenção, né, as penas para o racismo, ela falava de contravenção e de atos de discriminação, né? Principalmente no comércio, ela era voltada à presença, né, ao racismo que acontecia em estabelecimentos comerciais, etc., e definia o racismo, né, esses atos de racismo como contravenção. Essa lei vai se transformando, a lei K.O., que é de 89, vai transformar essas contravenções em crimes, aumentando a penalização. Então você tem um caminho que é de uma penalização crescente, né? Um outro caminho é de especificação das situações em que o racismo acontece. Então, estabelecimentos comerciais, aluguéis, situação de contratos variados e tal. Isso é uma outra tendência, né? Um outro caminho essa lei vai agregando novas identidades, novos grupos, progressivamente. Então, a base dela é o racismo, mas em algum momento aparece a criminalização da discriminação por sexo,
das primeiras são origem nacional, enfim, procedência, você vai tendo especificações, né? Essa lei vai sendo alterada, atualmente pela condição de pessoa idosa, por portadores de deficiência, então você tem essa ampliação. É interessante que a base, né, é o racismo, o modelo é o racismo, e você vai tendo essa expansão. Ou seja, no fundo, essa é uma história de como é que a discriminação e o preconceito vai sendo criminalizado no país, né? É bem interessante isso, porque, de fato, você vai passando de atos à linguagem progressivamente. Essa é uma mudança fundamental também. Isso acontece depois de 89, quando aparece um artigo nessa lei que diz que, além dos atos, né, você impedir acesso, você preterir num concurso, né, algumas pessoas com base em características de raça, sexo, etc. No final dos anos 80 aparece uma lei que diz que também é crime incitar, induzir a discriminação e o preconceito através dos meios de comunicação. Isso é um artigo, que é o artigo 20 dessa lei, que introduz digamos, um outro plano de regulação, né, que já não está mais ligado a atos concretos que estão sendo especificados, mas a uma indução e incitação. Muito interessante porque essa lei muda depois, um pouco depois, você tinha o artigo 20, era incitar através dos meios de comunicação social. Depois, em 90, se não me engano, você tira os meios de comunicação social e o parágrafo 20 fica apenas incitar ou induzir a prática, o preconceito, a discriminação. E num parágrafo aparece, se for por meio de comunicação social, a pena tem alguma alteração. Ou seja, a indução se autonomiza, digamos, em relação aos meios de comunicação. E aí ele vai para o Senado, onde ele vai ser de fato discutido. Há, em 2007, uma audiência pública sobre esse projeto. E é onde nós vamos ter, enfim, formalizado, né, as críticas ao projeto. E aí eu peguei um trecho essa audiência pública foi chamada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A relatora era a senadora Fátima Cleide. E ela faz, no seu relatório, ela diz que o questionamento mais frequente em relação ao projeto apontou possíveis conflitos, eu estou citando, né, na aplicação das garantias constitucionais à liberdade de expressão e à liberdade religiosa. No fundo, são essas as duas grandes críticas. Eu juntei aqui vários. O texto da audiência que está disponível na internet é fantástico, né? A leitura, tem vários exemplos de como os opositores do projeto argumentam. Eu posso citar, por exemplo, o senador Wilson Matos, que diz o seguinte, aspas, como educador, quero continuar tendo o direito e a liberdade de orientar as milhares de crianças, adolescentes e jovens da minha instituição, da instituição em que trabalho, milhares, e orientá-los também na área sexual em conformidade com a arquitetura humana, na qual, de forma inequívoca, somos homens e mulheres, sem que haja direitos especiais para quem faz opções diferentes. Isso é um exemplo, né? O próprio tem um deputado Henrique Afonso, que é do PT, diz, por exemplo, defendemos o projeto que garanta a criminalização do preconceito e não o cerceamento da liberdade de expressão de pensamento. Diz ele, que nós não sejamos considerados homofóbicos porque estamos querendo assegurar o direito, aí ele diz alienável, devia querer dizer inalienável, que é a liberdade de expressão de pensamento. E não é só religioso, não é só religioso que é contra a prática da homossexualidade. As pessoas do lado de cá, digamos, que estão defendendo esse projeto, a impressão que eu tenho é que eles têm um argumento bastante... É claro que, pensando primeiramente em quem está condenando o projeto, quem está criticando, eles estão levantando o princípio da liberdade de expressão. É claro que isso é uma manobra política, né? Eles não me parece que sejam pessoas que estejam defendendo o direito da liberdade de expressão, isso é uma coisa conjuntural, inclusive porque essa questão da liberdade de expressão colocada neste âmbito, ela também se aplicaria ao racismo, né? Isso já está na lei. Então, em relação ao crime de racismo, a indução, não se fala nada, né? Mas quando se levanta a questão da homossexualidade, vem a questão da liberdade de expressão. Eu acho muito interessante perceber como é que
enfim, a homossexualidade está ligada, né, de uma maneira tão interessante à liberdade de expressão, né, seja porque ela não pode ser falada, não se pode falar dela, né, seja agora porque não se pode falar contra ela. Quer dizer, enfim, essa discussão coloca centralmente a questão da liberdade de expressão. Bem, é uma manobra, obviamente, mas eles têm um ponto. Essa é a minha questão, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Não é um ponto fácil, quer dizer, quem defende o projeto, pelo menos na audiência pública, me parece não apresentar uma argumentação consistente em relação a isso, né? Ou diz, por exemplo, como a Seres Sleszarenko, né? Ela diz, ninguém é obrigado a aceitar nada, quando ela está se contrapondo a essa argumentação. Ela diz assim, ninguém é obrigado a aceitar nada, esse projeto não é uma mordaça, mas que quem quiser se manifestar contra homossexuais, que tenham consciência de que suas ações podem dar subsídios a assassinatos e a violência. Ou seja, tudo bem, o que ela está dizendo é que privadamente você pode achar qualquer coisa, né? Mas publicamente você não vai poder falar, porque se dá subsídios a assassinato e violência, você não pode, você está incitando e a lei, de fato, proíbe esse tipo de manifestação, né? A grande preocupação dos que condenam, criticam a lei é a liberdade de culto, a igreja acha que é um pecado, e aí eles não vão poder mais dizer que é um pecado, né? Eu, de fato, eu não trago nenhuma solução para esse debate, eu só estou fechando, eu acho que é um debate que eu gostaria de, enfim, de colocar as pessoas da mídia, eu queria que as pessoas da mídia, que devem ter, pelo menos me parece, uma reflexão sobre liberdade de expressão, uma vez que isso é crucial nesse âmbito, que participem no debate. Nessa audiência não havia ninguém da mídia, né? Eu acho que a gente pode pensar, é claro, a gente pode dar robustez a um argumento de que não se trata de um cerceamento da liberdade de expressão via a discussão de se o preconceito é ou não uma opinião, né? Isso foi, eu lembrei muito de um texto do Sartre, que é o Retrato de um Antissemita, onde ele vai exatamente discutir o racismo, isso logo no pós-guerra, dizendo que o racismo não podia ser acolhido dentro, né, da liberdade de expressão ou do respeito à opinião, porque não se tratava de uma opinião, se tratava de uma paixão, né? Você não conseguia convencer um racista a deixar de ser racista, um antissemita de deixar de ser antissemita, porque o raciocínio geralmente era circular e não era racional. Então era uma paixão e a paixão podia ser regulada. Isso é uma possibilidade. De outro lado, eu fiquei também lembrando muito num texto da Butler, que é sobre hate speech, né, sobre fala de ódio, que vai numa outra direção, né, que levanta uma certa dúvida quanto à adequação, quanto se é estratégico ou não você regular a chamada fala de ódio, hate speech, né, porque o que a Butler encaminha é como se a regulação desse campo paralisasse ou cristalizasse a luta política e simbólica em curso. Então ela dá vários exemplos, é um livro muito interessante, mas um deles é a palavra queer nos Estados Unidos, né? Então ela diz, olha, a palavra queer era uma expressão injuriosa, né? Ela nasce como uma expressão injuriosa, mas com o tempo ela vai se esvaziando. Então se você tivesse uma lei que impedisse o uso da palavra queer porque ela é uma expressão injuriosa, seria, sei lá, o equivalente talvez de viado ou sapatão no Brasil, esse processo de esvaziamento não poderia ter ocorrido, porque ninguém mais poderia usar essa palavra seria retirada do âmbito da luta política e simbólica. Me parece que também é um argumento interessante para a gente pensar. Eu só estou apontando dois lados, dois caminhos que não são bem conciliáveis, que apontam para direções distintas, não opostas, mas diferentes, que a gente poderia talvez começar a pensar sobre isso. Embora o Brasil seja uma sociedade bastante belicosa, né? Mas no mundo público, ou pelo menos, né, você tenta sempre evitar o conflito, né? Há uma tendência muito forte, não sei se tem a ver com essa construção do consenso que você estava falando, mas a criação de tensão é algo que não faz muito parte da prática, é como se fosse de mau gosto, né? Você produzir a tensão. E é interessante como a partir dessa produção é que você pode começar a pensar outras coisas, pensar de outro modo, né? Então eu acho que de algum modo esse debate
me leva a pensar várias coisas. Assim, o que eu pretendi trazer de fato foi a necessidade do pessoal de mídia pensar a questão da liberdade de expressão para além do próprio universo da mídia, né? De como é que esse argumento está sendo utilizado de algum modo contra alguns dispositivos que são favoráveis ao respeito à liberdade, à dignidade. Como é que a gente pode lidar com isso, né? Também não tenho nenhuma fórmula de resposta e acho que o debate foi muito interessante por apontar algumas direções, né? A ideia de ponderação de direitos me parece uma ideia interessante, né? Embora também nesse plano da subjetividade, né, do que é dignidade, como é que alguém diz, não, mas um beijo pode ser, né, pode ofender a dignidade de alguém. Como é que você mede isso, né? Também como é que esse discurso do direito, ele é um discurso muito lábil, né? Ele não é, a gente tem, pelo menos para quem está fora do mundo jurídico, né? Você acha que o direito é aquele universo onde as regras estão colocadas e no fundo é um pouco o contrário, né? Elas estão sendo interpretadas, os conceitos estão sendo interpretados o tempo todo. E eu acho que é uma tarefa da gente pensar, né, muito bem como é que a gente recorre ao juiz e ao direito para regulações, né? Principalmente quando essas regulações estão ligadas à linguagem, aos discursos, né?